e nós veremos do versículo 1 ao versículo 4. Na semana passada nós começamos essa série de mensagens falando sobre a igreja e o nosso caráter, e mais especificamente sobre a expressão que acontece com muita frequência na Bíblia, que é a expressão uns aos outros. E na primeira mensagem nós falamos sobre o amor fraternal de uns para com os outros. Vimos que o amor ele deve ser sem hipocrisia, porque facilmente nós podemos deturpar o nosso amor pelos nossos irmãos, colocando máscaras que não correspondem à verdade. Vimos que nós devemos detestar o mal, nos apegando ao bem, porque o nosso coração ele tem uma simpatia natural por aquilo que é mal, por aquilo que é pecaminoso. Então o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ir na contramão, nos apegando ao que é bem, que é bom, e detestando o mal. Vimos que devemos amar cordialmente uns aos outros, e finalmente vimos que nós devemos preferir em honra uns aos outros. Esse é o nível de relacionamento que a Bíblia estabelece para os nossos irmãos, para com as pessoas de uma maneira geral. Nessa segunda mensagem nós vamos falar sobre a importância de suportarmos as debilidades uns dos outros. Lembrando que a palavra debilidade aqui nesse contexto, ela traz a ideia de uma pessoa frágil, de uma pessoa sem maturidade, de uma pessoa que não tem a estrutura necessária. Então é nosso dever suportar as debilidades ou as fraquezas uns dos outros. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 15, a partir do verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Antes de nós entrarmos no capítulo 15 de Romanos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 14, especialmente no versículo 1, porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre como que nós devemos tratar as pessoas mais fracas na fé. Ele vai dizer no versículo 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Em outras palavras, ele está falando que a primeira atitude de um cristão maduro em relação àqueles que não têm maturidade é uma atitude de acolhimento. A pergunta é: quem são os fracos na fé? No próprio capítulo 14 de Romanos, ele vai explicar os fracos na fé, ou os que são débeis na fé. São aquelas pessoas que não têm uma maturidade cristã desenvolvida, de tal maneira que eles têm muitas restrições em relação a opiniões, em relação ao que pode ou não fazer. São pessoas que não desfrutam da liberdade proporcionada por Cristo, e consequentemente são pessoas que tentam restringir a liberdade alheia. Como que nós lidamos com essas pessoas? Não é discutindo com elas, não é mostrando para elas que nós somos mais inteligentes, que nós somos mais maduros, mas é acolhendo os nossos irmãos. Quando nós chegamos no capítulo 15, que é o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer que não é importante apenas lidar com os fracos da fé numa atitude de acolhimento, mas é importante que nós suportemos ou amparemos aqueles que são descritos como os fracos da fé. Então o ensinamento no capítulo 14 e no capítulo 15, ele é baseado no ensinamento de que nós devemos olhar para o exemplo de Cristo. Se nós lermos o capítulo inteiro de Romanos, capítulo 15, nós veremos que o apóstolo Paulo vai falar sobre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a igreja, na verdade, é sustentada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e que se uma igreja ela é sustentada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, com
consequentemente, ao invés de nós medirmos forças uns com os outros, nós vamos suportar as fraquezas uns dos outros. Mas quais eram as preocupações do apóstolo Paulo em relação aos relacionamentos da igreja de Roma? O que ele tinha em mente quando ele escreveu o capítulo 15? E nessa mensagem eu quero então destacar aqui algumas preocupações que ele demonstrou e que nós também devemos demonstrar para com os nossos irmãos. A primeira delas, no versículo 1, a primeira preocupação que Paulo tinha é que os mais fortes devem ajudar a fortalecer os mais fracos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Em outras palavras, quando Paulo se refere a essa igreja, ele se refere a um grupo de pessoas que ele intitula como pessoas fortes, mas ele se refere a um grupo de pessoas que são consideradas por ele como fracas. Mas é importante nós entendermos que ele não está falando de pessoas que são super crentes. Ele não está falando de um grupo de pessoas da igreja que são melhores do que as outras, porque elas são mais desenvolvidas, mais evoluídas, porque elas são mais maduras. Na verdade, ele está falando de um grupo de pessoas que foram mais fortalecidas por Deus devido à sua experiência de fé com Cristo. Então, se nós estamos há muitos anos numa jornada com Cristo, nós devemos ter paciência com aqueles que estão iniciando os seus passos com Cristo. Se nós temos uma experiência de intimidade com Deus, uma vida de oração, de comunhão, de leitura da Bíblia, de devoção e piedade, nós devemos tratar com amor aqueles que ainda não alcançaram esse nível de maturidade. Por que Paulo faz isso? Porque o mesmo problema que nós encontramos nas igrejas atuais é o mesmo problema que surgiu, ou que poderia surgir na igreja de Roma. Pessoas que, ao invés de promoverem a edificação uns dos outros, eles eram tentados a promover a disputa de uns para com os outros. Por que Paulo faz isso? Porque todos os crentes que foram fortalecidos por Cristo, eles precisam ser imitadores de Cristo. Quantas vezes nós não perdemos a paciência uns com os outros? Quantas vezes nós não perdemos a paciência, inclusive, com as pessoas da nossa família? Às vezes a pessoa diz uma coisa que nós não gostamos e rapidamente nós nos estressamos, não gostamos de ouvir aquilo. Mas veja o exemplo de Cristo. Ele andou com aqueles discípulos por 3 anos. E nesses 3 anos não foi só uma experiência amorosa e gratificante. Na verdade foi um processo doloroso de ensino. Quando Cristo menos esperava, eles estavam andando pelo caminho, disputando quem era o primeiro no reino de Deus. Quando Jesus menos esperava, eles estavam debatendo para saber quem ia sentar do lado direito e quem ia sentar do lado esquerdo, porque eles objetivavam apenas o poder, a influência e o auto-engrandecimento. A primeira preocupação que o apóstolo Paulo tem não é essa. Antes que as pessoas que foram fortalecidas por Deus ajudem a fortalecer os mais fracos. Se uma pessoa vem à frente da igreja e ela tem dificuldade, por exemplo, com algumas questões, é o nosso dever ser amoroso com os nossos irmãos. Se nós temos pessoas que não têm o hábito, por exemplo, de orar na igreja, ao invés de nós criticarmos ou exigirmos uma conduta melhor, nós devemos apoiá-los para que eles passem pelo caminho do amadurecimento. A preocupação do apóstolo Paulo é que os mais fortes devem fortalecer os mais fracos, porque dentro da experiência cristã nós temos aqueles que caminham firmemente com Cristo, mas nós temos aqueles que às vezes tropeçam, aqueles que muitas vezes desanimam mais do que nós gostaríamos. Mas os mais fortes, que são pessoas fortalecidas por Deus, elas devem ser instrumento de bênção para que os mais fracos sejam amparados e sustentados. E se os irmãos observarem o raciocínio do apóstolo Paulo,
faz todo sentido. Porque enquanto ele era um pregador, ele fazia tudo por todo mundo. Mas quando ele estava preso, lá na carta aos Colossenses, ele se refere a Onésimo e Tíquico, que foram dois irmãos que o apoiaram na sua pobreza, na sua saúde, na sua prisão e nos últimos momentos da sua vida. Portanto, irmãos, esse é o nosso trabalho também. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda teremos, mas enquanto nós tivermos o fôlego de vida, independente dos nossos pré-julgamentos e dos nossos preconceitos, nós precisamos olharmos para os outros como Cristo olhou para os seus discípulos. E o que Cristo fez? Ele suportou a debilidade dos seus discípulos até que eles alcançassem a maturidade na fé. A segunda preocupação do apóstolo Paulo também está no versículo 1, só que na última parte, e ele diz: e não agradarmos a nós mesmos. Talvez essa é a parte mais difícil, porque todos os nossos movimentos, eles visam, num certo sentido, de nós agradarmos a nós mesmos. A maioria das coisas que as pessoas fazem, dizendo que é em benefício da maioria, na verdade, humanamente falando, sempre é em benefício da própria pessoa. É muito difícil nós acreditarmos na boa motivação de um coração que não conhece o Evangelho. Eu não estou dizendo que não há, certamente que há muitas pessoas que são capazes de ajudar o próximo, que são verdadeiros exemplos de amor, de bondade, de graça, mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos combater a tentação de que tudo que nós fazemos pensando em nós. O final do versículo 1 é muito claro: e não agradarmos a nós mesmos, porque o verdadeiro amor cristão, ele nunca é centrado em si mesmo, mas ele é sempre centrado no próximo. Isso lembra a história dos acampamentos que a gente vai, ou que a gente ia, ou acampamentos antigos. Então você chega, por exemplo, num determinado lugar, é muito difícil você ver as pessoas brigando para deixar as outras confortáveis, mas via de regra, sempre há uma pequena disputa para que a gente fique melhor acomodado, pensando em nós mesmos. Então esse é um pequeno exemplo de como nós naturalmente procedemos. Mas o verdadeiro amor, ele não visa os próprios interesses, ele visa o interesse do próximo. O conhecimento e a maturidade espiritual devem nos levar a combater a arrogância e o pensamento de desprezar os mais fracos. É isso que Paulo se refere a suportar as debilidades. A força de um deve compensar a fragilidade do outro. Os crentes fortes não devem agradar a si mesmos, mas eles devem trabalhar para ajudar os mais fracos. Agora veja um exemplo muito prático desse princípio. Se os irmãos olharem no capítulo 14 de Romanos, que nós lemos, havia uma discussão naquela igreja sobre o que deveria e o que poderia comer e beber. Quais eram os limites que um cristão poderia chegar sem realmente pecar contra Deus? E o que Paulo diz? Olha, aquele que come, versículo 2, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem a sua opinião bem definida na própria mente. Mas lembre-se de uma coisa, versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. E no final do versículo 8, quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Então veja, aqui é a motivação correta para tudo. Quando nós abrimos mão de coisas que nos favorecem, pensando no bem do próximo, na verdade nós não estamos demonstrando fraqueza, mas nós estamos demonstrando a grandeza de um caráter, de alguém que foi fortalecido por Deus e está ajudando para fortalecer aqueles que ainda são fracos. Portanto, irmãos, tomemos cuidado com o egoísmo do nosso coração. Ele é mais traiçoeiro do que nós imaginamos. Quando nós menos esperamos,
nós estamos tentando desenhar toda uma história para que ela sirva os nossos interesses. E é constrangedor e desanimador quando nós olhamos para essa tendência pecaminosa no nosso coração e principalmente quando é confrontado com o supremo exemplo de Cristo. Voltando para o capítulo 15, a terceira preocupação que o apóstolo Paulo descreve é a seguinte, no versículo de número 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: qual é o critério que geralmente nós usamos para fazer alguma coisa? O primeiro critério é o seguinte: nós gostamos daquilo, vamos cantar uma determinada música, eu só canto se eu gosto da música. Por exemplo, às vezes a gente coloca um hino no telão, a pessoa pensa assim, eu não gosto desse hino, então eu não vou cantar esse hino. Pode acontecer. Então esse é um critério que nós usamos. Qual é o segundo critério? Se alguma coisa vai nos trazer um resultado, aí a gente faz. E o terceiro critério é se aquilo que a gente faz vai nos deixar felizes. Mas qual é o critério que Paulo usa para fazer qualquer coisa, especialmente nos relacionamentos? Se aquilo vai ser bom para a edificação. Esse conselho vale inclusive para os nossos casamentos e para as nossas famílias. Há muitas coisas que não são do nosso agrado, mas se aquilo for útil para a edificação, nós devemos trabalhar para que seja feito, porque a preocupação do apóstolo Paulo é que nós aprendamos a buscar o que é bom para o fortalecimento do corpo de Cristo. Romanos 14:19 diz: assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Portanto, irmãos, o nosso bem-estar e o nosso prazer não devem ser tratados como prioridade. A edificação do corpo de Cristo deve ser a prioridade ao tomarmos uma edificação. É como diz o hino de número 180, o hino Amor Fraternal, que até cantaremos oportunamente. Ele diz: vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. A outra versão é: olhar com simpatia os erros de um irmão. Tudo para resumir esse ponto. Se vai favorecer e fortalecer a edificação, nós devemos fazer. E o último conselho e a última preocupação que nós gostaríamos de meditar nessa noite é com toda certeza a mais forte e a mais poderosa. O versículo 3 e o versículo 4, depois que o apóstolo Paulo fala todas essas coisas, é como se ele pegasse o rosto daqueles irmãos e direcionasse para onde eles deveriam olhar. Olha o que ele diz: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sempre quando você achar que uma coisa é difícil demais para se fazer, sempre quando você chegar à conclusão que você não pode ultrapassar determinadas barreiras, a recomendação é: olhe para o exemplo de Cristo. O versículo 3 fala que Cristo não se agradou a si mesmo, mas ele carregou sobre si as injúrias dos que ultrajavam e recaíram sobre ele. É muito comum nós pensarmos que Cristo morreu nas mãos de homens maus, e que os homens maus foram soldados romanos que crucificaram Cristo, e que os homens maus foram os judeus que levaram Cristo para o tribunal. Mas não esqueça uma coisa: tanto os soldados romanos como os judeus daquela época, na verdade eles foram apenas os instrumentos, mas os responsáveis, diretamente falando, pela morte de Cristo daquela maneira, é exatamente cada um de nós. O que Paulo está fazendo é citando Isaías 53, quando fala que as injúrias do povo de Deus
ultrajaram Cristo e recaíram sobre Cristo. Então veja, Jesus ele se tornou maldito em nosso lugar para que nós nos tornássemos benditos. Você faria um negócio onde o seu inimigo saísse com todo o lucro e você com prejuízo? Não faria. Mas foi o que Cristo fez. Ele fez um negócio onde ele recebeu todo o prejuízo da demanda, os seus inimigos receberam todo o lucro. E qual é o princípio que Cristo ensina? É o princípio de pagar a dívida dos seus devedores para que eles pudessem receber as bênçãos da sua obra. Para muitos, a igreja é um peso, é um fardo ou uma obrigação, mas para o cristão transformado é o reconhecimento de uma bênção maravilhosa que foi concedida por Cristo. E partindo para o encerramento da nossa mensagem, eu gostaria de ler 3 versículos para os irmãos, falando sobre o grande propósito de Cristo na cruz. Caso os irmãos queiram abrir, fiquem à vontade. O primeiro deles, Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mostrando a abnegação de Cristo. João 4,34, disse-me Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, mostrando que Cristo priorizava a vontade de Deus. E finalmente Romanos 5,30, eu não posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então nós encerramos essa mensagem fazendo a seguinte aplicação: nós precisamos combater o pensamento de que podemos abandonar os mais fracos no meio do caminho. Nós estamos caminhando juntos e é natural que devemos chegar juntos. Precisamos trabalhar para que os vínculos cristãos sejam aperfeiçoados e a igreja fortalecida. E finalmente, lembre-se que não há nenhuma passagem na Bíblia que não nos desafie a olhar para Cristo, seja como pastor, salvador, intercessor, filho de Deus e o próprio Deus. Cristo é tudo em todos. E essa mensagem é um desafio, mais uma vez, para que você olhe para Cristo. E eu encerro usando a frase do Spurgeon, que disse o seguinte: entender a Bíblia deve ser a nossa maior ambição. Devemos estar familiarizados com ela, tão familiarizados com ela quanto a dona de casa com a sua agulha, o comerciante com a sua firma e o marinheiro com a sua embarcação. Olhemos para Cristo através das lentes do Evangelho. Nós vamos, nesse momento, em atitude de oração.